Vai, funk das albinas. Fala, seus mal diagramados, finalmente chegou o Carnaval de 2024 e neste ano o Brasil todo se juntou a Salvador e pôde começar a celebrar o feriado de forma antecipada também. Mais precisamente na última quinta-feira, 8 de fevereiro, quando a Polícia Federal colocou seu bloco na rua para desfilar a Operação Tempus Veritatis. E os alvos finalmente não foram apenas arraias miúdas. Jair Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto e outra dezena de militares golpistas tiveram seus passaportes apreendidos, o que significa também que havia o risco de fuga. E se esse risco era real, é porque todos os envolvidos já sabem que vão rodar e estavam procurando guarida nas embaixadas da Hungria ou da Polônia. A mesma operação ainda deteve dois ex-assessores do mito, Marcelo Câmara, que levou o Arara Hacker para a reunião no Ministério da Justiça, e Sorocabano, que ficou conhecido principalmente por acertar todos os resultados da vitória do Trump em 2018, ser um judeu e evangélico simultaneamente e concorrente direto da Carla Pérez em circunferência nadegal. Apesar da ridiculice existencial desse ser, foi ele o maior mentor do Bolsonaro durante o mandato e principal articulador no governo das ideias que misturavam conceitos de Olavo e Steve Bannon. Para o nosso carnaval ser ainda melhor, só falta o Moro ser caçado, mas acredito que isso ficará para a celebração de Páscoa, tudo bem também. Tudo isso rolou numa semana em que o mito se fingiu de doidinho de bairro em padaria de Angra dos Reis, justamente para ser considerado inimputável e escapar da prisão. Foi também o período em que deputados e governadores tentaram agitar a militância para trazer à tona novamente ideias negacionistas sobre a Covid, talvez até porque soubessem que era necessário acordar o gado para fazer algum barulho para os dias ruins que estão por vir. E nesta semana ainda tivemos padarias se transformando nos locais mais perigosos do país. Sérgio Reis elogia Lula, Biden confunde Macron com o cadáver de François Mitterrand e Gabriela Prioli requebra até o chão para Leandro Carnal. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Na infância, muitas mães praticam o preconceito recreativo e apontam para um morador de rua aleatório na intenção de praticar um bullying pedagógico e terrorista. Tá vendo ali, filho? Se você não estudar, terminará igual aquele cara. Muitas vezes, o sujeito tem até uma formação melhor que da própria fubanga, o que hoje até temos noção, já que o destino de 50% dos jornalistas é morar na rua. O que nunca esperávamos é que daria para usar essa abordagem e ser surpreendida com a revelação de que o senhor que coçou o cu e roubou um sonho na padaria para em seguida ficar acenando para o nada na porta do estabelecimento era ninguém menos que o ex-presidente da 8ª economia do mundo. Bolsonaro estreou essa situação, que também pode ser bastante didático com as crianças. Olha ali, filho, se você não estudar, poderá se tornar o pior presidente do Brasil. É isso mesmo que você quer da sua vida? No fim, continua sendo uma boa ameaça para o moleque ver se para de decorar só nome de Pokémon e começa a guardar informações sobre a tabela periódica. Mas infelizmente o mito não está nem mais e nem menos abobado que sempre foi. Isso aí é só a cena de um dia em que ele deve ter misturado cachaça com remedinho e a Micheque esqueceu de trancar o portão para ele não ir beber mais na rua. Tanto que não tá doido que 2 dias depois o cara tava tranquilão e feliz fazendo passeata em São Sebastião. Tudo isso para demonstrar que ainda tem apoio popular e que o Nine não pode mais sair nas ruas como ele. Legal, Jair, só que pela última operação da Polícia Federal, você em breve não poderá sair nem no pátio da Papuda para tomar um sol, porque com esse comportamento acabará isolado numa cela acolchoada para não se ferir. Aliás, nos últimos dias, padarias se tornaram locais inconvenientes para se estar. Além do ex-presidente entrando bebaço e sem trocar de roupa há uma semana para roubar um sonho no estabelecimento, situações ainda piores rolaram nesses recintos que antes só eram
eram desagradáveis naqueles momentos em que alguma viatura policial estacionava na porta para cobrar propina em forma de coxinha, vanderleia, chipa e pão de torresmo. Em Barueri, um comerciante decrépito ignorou o bom senso e achou razoável exigir que um cliente parasse de usar o notebook enquanto ainda consumia uma torta e um pingado. O caso escalou rápido e resultou no tiozão metendo a bifa na cara do desafeto e perseguindo o mano com um porrete na mão do lado de fora do comércio. Situação que só foi interrompida quando ele se estabacou no chão, o que certamente trará consequências dentro de alguns dias que podem variar de luxação patelar a lesão medular completa. Como sempre, após algumas horas, descobriram que o tiozeira tinha vários BOs nas costas por ser inimigo da tecnologia e ameaçar clientes que usavam sua padaria como sala de reunião da Telex Free e até consultório odontológico. Além, evidentemente, de ser um orgulhoso eleitor do mito, e eu não preciso nem de provas para saber disso. E verdade seja dita, a maioria desses sujeitos engomadinhos que usam padarias como escritórios e fingem ser grandes empresários também compartilham da mesma preferência ideológica, cenário que deixa a treta quase empatada. Eu não posso usar? Não pode usar. Tá aqui, não pode usar. Não posso deixar um notebook aberto aqui. Entendeu? Fecha isso e simplesmente você não tá bem. Parabéns pelo respeito que o senhor tem, viu? Nessa idade, tendo respeito assim, campeão, admirável. Campeão, você não sabe. Campeão, assim, tá? Você vai sair, né? Boa, faz isso. Faz isso. Isso. Você tem problema? Você tem problema? Já na Santa Cecília, uma mulher foi homofóbica com um casal na madrugada do último sábado. Na discussão, disse ser de família tradicional, criticou a inversão de valores e ressaltou ser branca. E de fato, eu quase a confundi com o Mika Hakkinen no vídeo. Eles podem fazer o que eles querem, até onde a gente tá sozinho de boa e tá achando que pode fazer o que quer. Porque não. É por isso que eles estão achando que eles podem fazer o que quer e os valores estão sendo invertidos. Tá bom? Eu sou de família tradicional, eu tenho educação. Então, não dá pra fazer isso. E aí, sai fora, mano! Só se der, vaza, vaza, vaza! Vaza com essas ideias aí! Vaza, 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 Apenas pelas falas, pela voz de catifunda moderna, fumadora de vape e o papinho conservador, já deu para sacar em quem a sujeita votou. Mas quando descobriram o que Jaqueline Santos Ludovico faz para sobreviver, tudo ficou ainda mais claro. A desquerida é acusada de dar um golpe de R$200 mil num esquema em que prometia colocar anúncios de um cliente na internet, mas embolsou a grana e nunca moveu uma palha para cumprir o contrato. E para fechar com cereja em cima da merda, isso ocorreu em Tubarão, cidade da icônica Dona Fátima Cagona, em Santa Catarina. Esse povo é tão óbvio que às vezes dá até preguiça, porque sim, eu apostei antes de saber dessa informação que ela estaria envolvida em trambique. A provável prisão de políticos, burocratas e militares bolsonaristas pode enfraquecer demais esse movimento. Se isso ocorrer às vésperas de uma eleição municipal, impactará sobremaneira o resultado das urnas e colocará fim à megalomaníaca previsão de Valdemar Costa Neto de eleger 1000 prefeitos em 2024. Assim, os bolsonaristas viram quase que automaticamente leprosos isolados no cenário nacional. Essa situação expõe os líderes da seita como criminosos golpistas, além de afetar a já combalida credibilidade das Forças Armadas, que atualmente já não consegue usar nem as colunas de Malu Gaspar e Thaís Oyama como espaços para articular chantagens por meio de declarações em off sobre o mal-estar que a operação da Polícia Federal contra o general Heleno supostamente causou no alto comando. E se causou mesmo, que bom, fiz o L para isso. O que resta com esse enfraquecimento do bolsonarismo é apelar. O problema é que os recursos atuais para apelar são escassos e arcaicos. Nas últimas semanas, governadores como Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Romeu Zema, de Minas Gerais, decretaram que as escolas estaduais não exigirão comprovação de vacinação para matrículas. A ideia é reacender o negacionismo da pandemia e o discurso imbecilizante de que essa é uma proposta que preza pela liberdade do cidadão, como se um catarrento filho da puta
de corno tivesse o direito sagrado de passar Covid, sarampo e catapora para o meu moleque. Pior, não satisfeito em se juntar a Cleitinho e Nicole para essa pataquada, Zema ainda declarou que o jovem deveria decidir se toma vacina apenas após estudar ciências. Agora uma pergunta, isso serve para decidir sobre imunização ou o pequeno mineiro também não poderá mais ser batizado, tendo que esperar a maioridade para decidir se vira ou não mais um financiador das roupas Gucci do André Valadão na Lagoinha? Nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. Que em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. E um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Além dessa tentativa de protagonizar o debate político da semana por meio da discussão sobre vacinas, teve também o discurso de Júlia Zanatta numa reunião do PL na cidade catarinense de Pescaria Brava. A Lana Del Reiche declarou que era preciso que os patriotários do Brasil se unissem e criassem um exército contra-revolucionário em todo o país. Mas existem algumas questões aí. Primeiro, que formação de milícia e organização paramilitar é crime. Segundo, que a deputada instiga, mas ela mesmo não teria coragem de pegar em armas. E o marido dessa senhora, nós já vimos o quanto é corajoso. Só se garante torcendo o braço de idoso com o shape do Ivo Holanda em reunião do partido. E por fim, Júlia inflama os ânimos do gado, mas quem vai ser preso depois de aderir a uma ideia escatológica como essa é um bando de fudido sem dinheiro para contratar advogado e que, eventualmente, vai morrer na cadeia com tuberculose para deleite daqueles que vão usar esse cadáver como palanque político. Quem quiser embarcar nessa, boa sorte. Só não vai reclamar depois que tá dormindo em cima de uma caixa de papelão na Papuda ou que virou só um número e mais nada no sistema prisional. 22, muito importante. Agora, o que esse cara vai se comprometer com as nossas bandeiras? De Deus, pátria, família e liberdade. Vai se posicionar, mas depois vai firmar um peito para o nosso lado ou vai ficar com medinho de se posicionar? Porque de bunda bonita a gente tá cheio, mas precisamos de homens e de mulheres de coragem. Formar um exército de pessoas com coragem para defender as nossas convicções. Foi uma semana agridoce para o noticiário catarinense, o que é ótimo, a regra é ter apenas notícias ruins vindas do estado, então neste início de fevereiro atingimos um pequeno avanço. Mas vamos começar pela notícia ruim, para não perder o costume. O prefeito de Criciúma, Clésio Sálvaro do PSD, acordou um morador de rua, exigiu que ele tomasse um banho e fosse colocado para capinar um lote. Chega aqui um pouquinho. Eu acho que é um velho conhecido de vocês esse, né? É o Marcos, tudo bem? Ele tomou um porre ali, costuma dormir na rua. Agora tu pega ele, leva ali para casa de passagem, a nossa casa de república, dá um banho e coloca ele capinar e cortar grama hoje. Estamos de acordo? Então vamos. Pega aqui. Vamos lá? Que é preciso pensar numa política pública que dê dignidade ao morador de rua, ninguém é contrário. Já tivemos. Foi o programa de braços abertos do Fernando Haddad, única ação que chegou a dar resultado positivo para a situação da Cracolândia em São Paulo até agora. Bom, mas esse tipo de videozinho lacrador não tem nada a ver com isso. É pura campanha eleitoral antecipada para gerar priapismo isquêmico em doentinho que só tem o prazer ao assistir conteúdos que poderiam ter sido filmados em Treblinka. Mas pelo menos duas cenas protagonizadas pela polícia catarinense, sim, pela polícia, foram razoáveis. Uma traz a banda da corporação tocando Careless Whisper na praia. Ótima execução do saxofonista, sim, mas eu chamaria a própria polícia para pedir documento que autoriza a apresentação e apreender a caixa de som que incomoda os banhistas. Já nas ruas de Floripa, um crente foi tão invasivo, irritante, inconveniente e histérico ao criticar adeptos do candomblé que até mesmo um PM não aguentou o show de alucinação e deu uma demonstração grátis de ditadura militar por meio de uma sprayzada de pimenta no meio das ventas. Meu nome é Ederson, pessoal. Eu estou aqui, porventura, sendo autuado por alguma coisa, alguma preocupação de sossego. Eu tenho aqui o documento da Floran, como que eu posso falar com a voz alta, e toda uma atenção aí, todo o quadro do documento. Eu estou aqui com dois soldados, não sei se é soldado, não vejo a patente deles. Porém, eu estou aqui diante de uma outra senhora que está dizendo que eu estou sendo indiciado, capitão. Entendeu? Eu quero fazer um boletim de ocorrência, porque eu estou sendo indiciado como injúria religiosa. Não, mas Helder, temos que ser contra a opressão policial. Certo.
Eu até sou, mas como o evangélico aí certamente deve aplaudir o mesmo tipo de atitude quando ocorre com um morador de rua, a perícia vai precisar me convencer de que o dedo do soldado não escorregou por engano na lata de spray. No aguardo, hein? Enquanto Bolsonaro se finge de maluco acenando para ninguém no meio da rua, quem pode estar completamente senil é Joe Biden. Ou é isso, ou o presidente dos Estados Unidos é sensitivo e nós não sabemos. Após cumprimentar fantasmas no palco e tropeçar de forma misteriosa em tapetes, agora o mandatário americano chegou em outro nível. Aparentemente, anda tendo contato com os mortos. Em um evento ocorrido em Las Vegas, ele contou que durante a cúpula do G7, sentou e conversou com François Mitterrand, ex-presidente da França, que morreu em 1996. Biden inclusive confundiu a Alemanha com a França durante a explicação, mas esperar que americano saiba a geografia já é exigir demais. Se for verdade essa conversa com Mitterrand, estamos diante do primeiro presidente médium espírita dos Estados Unidos. Se não for, estamos diante de um pré-candidato democrata que vai ser trucidado pelo Trump em poucos meses durante os debates. Right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. It was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, how long are you back for? Hoje, o ex-famoso mais deplorável que temos é Rodriguinho, participante do BBB. Desaplaudido nas últimas 2 décadas, é evidente o quanto ele é ressentido por não ser aclamado por mais quase ninguém. Ou até pior, ser um total desconhecido de 98% da população com menos de 40 anos. O que não chega a ser exagero ou injustiça, levando em consideração que ele atualmente canta de uma forma um pouquinho pior que o Zezé de Camargo e o Naldo Beni. Quando acordar horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Sérgio Reis também tentou recuperar a fama que teve com Menino da Porteira, Panela Velha e Pirilampo e Saracura, mas de 2 maneiras improváveis. Primeiro, caindo do palco e tendo que ser remontado com parafusos como se fosse um armário de MDF ou visando ser o primeiro ciborgue supostamente sertanejo. Eu digo supostamente porque alguém nascido e criado no bairro de Santana é tão sertanejo quanto eu sou apto para ser atleta de basquete. E, anos depois, sendo o organizador de uma tentativa de forçar decreto de estado de sítio no 7 de setembro de 2021, com apoio de outro falido musicalmente, o também cowboy urbano Eduardo Araújo. Flopou, mas ao menos gerou cenas de patriotas emocionados na rodoviária de Brasília. Foi lindo. Só que esse Sergião é malandro e sabe se reinventar. Em entrevista à revista Oeste, declarou ser amigo de Lula, elogiou a participação dele na construção da ala infantil do Hospital do Câncer de Barretos e ainda confessou que o presidente é fã antigo da música dele. Uma resposta que causou desgosto em Leda Narguilé, que naquele dia deve ter fumado uns 3 maços de derby para deixar de tremer. Claro, eu fui amigo do Lula há muitos anos, sou amigo. Porque o Lula é meu fã, desde a época que ele estava lá no PT Trabalhadores, no começo do sindicato. Depois ele virou presidente e me convidou ele, Dona Marisa, o doce de pessoa, Dona Marisa, pra mim ir pra lá, fui com a Ruth tomar um café da manhã lá com ele. Nada, não misturo isso com aquilo. Eu não gostava de ver as crianças misturadas, tudo com leucemia. Henrique, vamos fazer uma ala lá fora. Sérgio, eu já fui ver essa ala lá fora, vai custar uma fortuna, já fui lá fora, vi os melhores, mas é muito. Quanto é? 40, 45 milhões. Eu vou falar com o Lula. Lá fui eu pra Brasília. Lula, tá acontecendo isso. O que você quer? Eu preciso de dinheiro e é muito. Quanto? Não é tudo de uma vez, mas 40 de cara, quanto? Preciso de 10 milhões, eu tenho que trazer uma arquiteta de lá, tudo, vou fazer primeiro mundo. Já desceu? Manda 10 milhões lá pro Sérgio Reis, pro Hospital do Câncer de Barretos. Na hora, ele autorizou e nós começamos a fazer e fizemos um hospital maravilhoso, onde tem uma ala de vidro, se a criança está isolada. Isso é o que nós fizemos. O Lula deu esses 45 milhões, pela amizade que nós temos há muitos anos. Admito que o Beze e eu não somos os maiores foliões
que se tem notícia no Brasil. Quando mais jovens, até entrávamos naquela pira Rock Wins de criticar a festa e ficar em casa, reclusos, assistindo o DVD do Queensryche e Saxon e tomando vinho químico. Esse tempo passou, somos bem menos trevosos hoje em dia e até participamos, eventualmente, de celebrações da data, desde que não seja bloquinho de branco barbudinho com boné do MST tocando Meia Lua Inteira do Caetano ou Beatles em ritmo de marchinha. Mas apesar dessa mudança, não nos arriscamos a dançar, apenas pegamos nosso copão de vodka com Monster Energy Drink e ficamos com o dedinho para cima enquanto disfarçamos nossa misoginia com óculos escuros. E sabe por que nós não nos arriscamos a dançar? Porque a gente sabe que o resultado seria apenas um pouquinho menos constrangedor que essa performance de Gabriela Prioli com Leandro Carnal. Vídeo que nasceu pronto para ser os 20 segundos mais cringes da história do Brasil e deprimir geral no resto do feriado. Não precisa agradecer, esse é o nosso trabalho. Feliz Carnaval! Baile funk das Albinas. O Leandro é muito mal. E é isso aí, galera, pra quem gosta do nosso canal, nós vamos apoiar, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, e possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que as investigações não levariam Valdemar Costa Neto para a prisão por ter um 38 frio com a numeração raspada em casa, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.